Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor. Boa noite para vocês que estão em casa, os irmãos que estão acompanhando online. Amém. Deus abençoe as vossas vidas. Estou muito feliz por estar aqui nesta noite. Amém. Mais uma vez trazendo a palavra do Senhor Jesus, que é algo muito rico, né? Para as nossas vidas, a palavra do Senhor, ela é vida, né? A palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ela corta para cá, corta para lá e vai até a divisão da alma. Ele conhece o seu e o meu interior, amém? Aleluia. E nós vamos hoje falar um pouquinho a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu fiz aqui um breve esboço e espero sim que os irmãos entendam nesta noite a mensagem, amém? Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é fiel. Mateus, livro de Mateus, capítulo 28, verso do 1 ao 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os irmãos encontraram? Estou quase chegando lá. Glória a Deus. Capítulo 28, verso do 1 ao 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei a quem buscais, a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente, apressadamente, do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Amém? Glória a Deus. O livro de Mateus, né, o Evangelho de Mateus, segundo Mateus, ele nos conta desde o princípio sobre Jesus, né, o que Jesus veio fazer aqui na terra, né? Nós sabemos que o Senhor, ele desceu do céu, porque Deus olhou para a terra e não havia um justo sequer. E precisava de alguém que fosse justo para morrer pelos pecados da humanidade. E neste capítulo está expressando, no capítulo de Mateus, está expressando o momento da ressurreição de Jesus. No capítulo 1 de Mateus, conta como aconteceu e como Jesus veio a nascer. No capítulo 1, fala sobre Maria. Maria estava no seu lugarzinho lá e foi agraciada por Deus, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, para poder nascer o nosso Salvador. E Maria foi escolhida, uma virgem, como diz a palavra do Senhor Jesus, porque ele precisava nascer de alguém que não tivesse ainda pecado, né? E seria consumado em Maria. E Maria ali agora foi escolhida e estava noiva de José. E José
ficou preocupado, como ele era um homem justo, ele não queria infamar, né, que falassem mal de Maria. E ele intentou fugir, ele intentou ir embora, para não acompanhar isso, porque ele estava com medo. Na verdade, ele não estava se acovardando, ele estava mais preocupado com a reputação de Maria. E ele intentou, em seu pensamento, ir embora. E ele teve um sonho, e veio o anjo do Senhor e disse para ele que não fizesse tal, porque o que era de Maria, o que estava no ventre de Maria, era do Espírito Santo do Senhor, era vindo de Deus. E conta também a respeito da jovem que foi escolhida para dar a vida ao Salvador do mundo, no capítulo 1 e no versículo 18, que nós vamos encontrar. Ora, estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se conhecerem, achou ter concebido do Espírito Santo. No capítulo 2, relata a visita dos magos. Aí Jesus já tinha nascido, já tinha acontecido, eles chegaram a fugir para o Egito, depois voltaram, e ali a visita dos 3 magos fez com que acontecesse uma curiosidade, né, do povo ali, e Herodes ficou sabendo e mandou matar todos os bebês que haviam nascido. E ali já começa a primeira perseguição de Jesus. Ali Jesus já começa a ser perseguido desde bebê. E então eles tiveram que fugir. Desculpa, eu falei que eles fugiram antes. Não, eles fugiram após o nascimento de Jesus, quando Jesus era bebê, porque Herodes tinha mandado matar todos os bebês. E nós vimos ali que Deus deu uma ordem para eles irem. Eles não foram simplesmente, eu vou e pronto. Não, Deus mandou em sonho que José pegasse Maria e o menino e fugissem para o Egito. E esperasse até que Herodes morresse para eles poderem retornar. Porque eu creio que Deus já sabia que Herodes não ia sossegar enquanto a criança estivesse viva. E por que isso aconteceu, irmãos? Porque ali nós sabemos que Jesus ele veio para salvar a humanidade. E o que aconteceu? Houve uma fúria. Não queriam que acontecesse isso. E também eles achavam que era o rei que eles estavam esperando. E Jesus ele veio de uma forma totalmente diferente do que o ser humano podia esperar e expressar. No pensamento do homem, ele veio para reinar, mas para reinar em reino de riqueza, não em reino de salvação. E por isso houve essa fúria de Herodes. Então, no capítulo 2, que relata isso, a visita dos magos, e aconteceu do povo de Herodes ficar sabendo que havia nascido um Salvador, ele mandou matar todos os meninos. E Deus, eu vou ler aqui, e tendo-se eles retirado, eis que apareceu o anjo do Senhor a José, dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, vai e foge para o Egito, demora-te lá até que eu diga. E aí mais para frente a gente vai ler e fala que até que Herodes morra. E no versículo 13, vem João Batista. Eu estou pulando porque eu quero chegar lá na ressurreição, tá bom, irmãos? Eu peguei alguns tópicos. Vem João Batista que veio anunciando a chegada do Salvador. Nisso, quando João Batista estava anunciando, Jesus já estava homem, já tinha crescido. E no capítulo 3 de Mateus, João Batista, no verso 1 ao 12, vai contar a história de João Batista. No versículo 13, acontece o batismo de Jesus, para se cumprir a escritura do Senhor, para se cumprir ali o batismo de Jesus. Então, ele foi batizado, ele desceu as águas, e quem o batizou foi João Batista. E ali eu creio que já era uma preparação também para se fortalecer, né? Porque o que vinha para Jesus era algo muito terrível, irmãos. Este louvor que nós cantamos,
que fala dos cravos, que fala da coroa de espinhos, que fala... Então, se nós formos meditar, o que vinha para Jesus era algo terrível. Terrível, porque o pecado da humanidade era muito, muito terrível. O pecado da humanidade era algo, digamos, tenebroso para Deus. Então, o que ia acontecer com Jesus era algo forte, né? E ali já começava a preparação. E no versículo 12, no versículo 4, vem a tentação de Jesus. Aí Jesus vai para o deserto, passa 40 dias no deserto, se preparando também para esta missão, a qual ele foi escolhido. Por causa do meu pecado e do seu pecado. Por causa da nossa falta digamos, de vontade de seguir a Deus, né? A humanidade estava perdida e hoje não está diferente. Hoje nós vemos que está difícil. Muitos não querem servir ao Senhor. Muitos não querem ouvir a palavra do Senhor. Muitos não querem. Mas ele veio para esses. E ele perdoa. Assim como ele perdoou aqueles que estavam lá na cruz. Que furou ele com a lança, né? Que mandou ele descer da cruz. E ele pediu para o pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? E a humanidade está desta forma. E aí ele vai para o deserto e fica lá. 40 dias e 40 noites, foi tentado, né? Passou provações e ficou ali, jejuando, orando, falando com o pai, porque o que viria seria algo terrível. No versículo 12, depois que ele volta lá, aí vem o versículo 5, 6, 7, e no 12, ele vai escolher os seus primeiros discípulos, os primeiros que iam acompanhar ele. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam rede no mar, pois eram pescadores. Jesus os convida para serem pescadores de homens. Depois, logo adiante, avistou mais 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, que estavam consertando as redes. E Jesus também convida eles, e eles seguem a Jesus. E aí começa o discipulado de Jesus. Jesus começa a ensiná-los, a falar da palavra. E no capítulo 6... no capítulo 5, nós vemos o Sermão da Montanha. Eu coloquei o capítulo 5 porque eu gosto demais dessa passagem. Ela nos ensina sobre as beatitudes, né, ao qual uma vez eu trouxe aqui a palavra e falava das beatitudes. Então, das qualidades, né, do que nós temos que ser. Amém? E no capítulo 6 tem a continuação, e Jesus fala sobre as esmolas, a oração e o jejum. Que quando nós formos... Jesus ensina que quando formos dar esmola, ela tem que ser oculta, não para todos verem, porque senão nós já teremos o nosso galardão. E na oração, a nossa oração não deve ser hipócrita, igual a esqueci de marcar aqui. Igual a dos... fariseus. Os fariseus, eles chegavam no templo, ficavam gritando, orando, falando, né? E Jesus não quer que nós sejamos assim. Ele quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele, uma comunhão com Ele, amém? E buscarmos a Ele de todo o coração. E também o jejum também é algo que tem que ser secreto, né? Eles se desfiguravam, né, para mostrar, eu estou jejuando. E Jesus ensina que nós temos que nos preparar para o jejum e não demonstrar, e não ficar com um olhar contrito, triste, né? Quando estamos fazendo isso. E nos capítulos seguintes, Deus nos ensina e conta os seus milagres. Faz parábolas para que os seus discípulos tenham conhecimento do que está preparado para eles, o qual o propósito do seu nascimento, o qual o propósito do nascimento do Senhor. Então, nos demais capítulos, até chegar à ressurreição do Senhor, ele vai ensinando em parábolas para que os discípulos venham aprender. E por que Jesus fala em parábola? Jesus fala em parábola porque os escribas, fariseus daquela época, eles não entendiam.
E até às vezes até os discípulos não conseguiam entender. Mas ele falava em parábola e a maioria das vezes os seus discípulos entendiam o que Jesus estava dizendo. Amém? E no capítulo 17 acontece a transfiguração, onde eles sobem ao monte e chega lá, Pedro fica tão feliz porque Jesus se transfigurou e apareceu Elias e Moisés. E Pedro ficou tão feliz, eu acho que foi algo tão sobrenatural naquele momento, que Pedro não queria nem ir embora. Ele pediu para Jesus montar uma cabana e ficar ali, de tão gostoso que estava, né? Aquele lugar, aquela oração. E eles ficaram maravilhados com aquilo que aconteceu. E lá no capítulo 26, fala do jantar em Betânia, que é onde chega a mulher com o vaso de alabastro e derrama sobre o Senhor para prepará-lo também. Ali também era uma preparação. E no capítulo 26, e no verso 36, fala de Jesus no Getsêmani, onde Jesus foi orar e disse aos seus discípulos para que eles ficassem ali um pouquinho. E quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. E ele falou assim para Pedro: não podeis vigiar comigo nem um pouquinho sequer? Porque ali já estava chegando o momento. E Jesus estava angustiado, estava amargurado não, entristecendo o seu coração, sentindo o que estava para acontecer, né? E Jesus pediu para eles novamente e subiu novamente. Quando ele voltou, ele estava dormindo outra vez. Aí nos mostra, sabe o que, irmãos? Que nós somos falhos. E às vezes nem o que o Senhor pede para nós fazer, nós conseguimos fazer. Às vezes o Senhor quer tão pouco de nós e nós damos tão pouco para Ele. Nem oferecemos o que Ele pede. Não é verdade? E aí, o que acontece? Nós que perdemos, né? Mas mesmo assim, Jesus ainda nos ama e Ele ainda nos abençoa. Porque Ele é fiel. Porque Ele não olha para nossas falhas. Ele não olha para as nossas deficiências. Amém? E no versículo 46, foi onde Jesus foi preso. Onde chegou lá no monte do Getsêmani, onde ele estava, e levaram ele preso. Chegou Judas para mostrar quem era, deu um beijo no rosto, que ele combinou lá com os que iam prender Jesus, e deu um beijo no rosto de Jesus mostrando quem era. Mas não, por isso não deixe de dar um beijo na sua irmã, não, tá bom? Quando passar a pandemia, se puder já dá, tá bom? E Jesus foi levado ali. E ali começou. Foi ali que começou o pagamento dos pecados da humanidade. Através de Jesus. No verso 46, Jesus foi preso. No verso 69, foi onde Pedro negou Jesus. Que foi quando estavam levando, os soldados estavam levando Jesus. Pedro estava lá no meio, aí falaram assim: aquele ali, ó, andava com ele. Aquele ali é um deles. Prende ele também. Não, eu não conheço esse homem, não. Eu nunca vi. Não sei nem quem é. Nunca vi. E quantas vezes nós negamos a Jesus? Quantas vezes, né, irmãos? Nós negamos a Ele. E Ele nos perdoa novamente. Porque Ele é Deus. Amém? E no capítulo 27 de Mateus 26, tá, irmãos? É tudo no capítulo 26, esses tópicos que eu estou trazendo aqui. No capítulo 27, agora capítulo 27, vem o suicídio de Judas. Depois que Judas percebeu o que ele tinha feito, ele se arrependeu. Eu acredito, irmãos, que com o amor tão grande de Jesus que ele tinha, Judas se demonstrando arrependido, ele não precisava ter tirado a vida dele. E ele foi lá e se suicidou, porque ele foi lá levar as moedas para devolver aos soldados, e chegando lá eles não falaram que não, porque aquele dinheiro tinha preço de sangue de um inocente. Lógico, eles sabiam disso. Então eles não aceitaram de volta.
E Judas ficou angustiado, ficou triste, não conseguia lidar com aquilo, ele não conseguiu lidar com a traição que ele fez com Jesus. E aí ele se arrependeu. E no que ele se arrependeu, ele tirou sua vida. Eu acredito que com o amor que Jesus tem pelas vidas, e ele veio morrer, eu acredito que Judas tinha alcançado o perdão do Senhor. Amém? E no capítulo 27, no verso 11, Jesus perante Pilatos. No capítulo 27, versículo 32, vem a crucificação. Vamos lá? Capítulo 27, verso 32, vem a crucificação. Mas a palavra é na ressurreição. E quando saiu ao encontro, um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Porque Jesus estava tão machucado, ele tinha sido tão açoitado, ele tinha apanhado tanto que ele já não estava mais conseguindo carregar a cruz. Então aquele homem, Simão, foi tomado e ajudou Jesus a carregar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, eu estou assim maravilhada, porque Deus é lindo, que a nossa irmã leu, né, em João. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o rei, este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados ele e 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: Tu és o que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Aí, da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo pode não salvar? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Irmãos, vê como o homem é, né? Jesus ali sendo crucificado para pagar a nossa dívida, e muitos ainda vendo aquilo, não sentiu íntima compaixão de Jesus. E ainda falava para ele descer da cruz, que aí sim, se ele saísse daquela situação, que eles iam crer. Que aí sim eles iam crer que ele era filho de Deus. Mas Jesus não estava aqui para mostrar para o homem se ele era ou não filho de Deus. Jesus estava aqui para cumprir um decreto de Deus. Para cumprir, aleluia, a nossa salvação. Para cumprir e morrer e redimir os nossos pecados. Se Jesus naquele momento tivesse descido da cruz, acabaria ali. Nossa, enrolou tudo agora, pastor. Vou falar outra palavra. Acabaria, né? Não quer sair. Anularia, né? O que Jesus veio fazer. Então, o homem, ele sempre foi um ser egoísta. Ele sempre foi um ser que pensa só nele. Ele sempre foi um ser que, muitas vezes, não pensa no outro. É muito difícil, irmãos. Mas Jesus, ele veio para mudar isso. Então, naquele momento, Jesus não quis demonstrar para eles que estava ali porque era filho de Deus. Não, Jesus demonstrou amor. E eu acredito que o olhar do Senhor era de amor, era puro amor. Ele estava olhando para aquele povo ali que, mesmo dizendo: desce daí, não é você que disse que ergue o templo em 3 dias? Por que não desce dessa cruz? E ele olhando com amor. Em seu coração, em momento algum, nasceu ódio, nasceu ira, nasceu... Não, em momento algum. Ele estava ali porque ele amava a humanidade, assim como Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, irmãos, ali Jesus estava
pronto a perdoar, a amar aqueles homens e amar a você e amar a mim. Amém? Agora chegamos na ressurreição, que é a parte mais linda de toda essa história. Eu trouxe a trajetória de Jesus, não falei todos os capítulos e tudo o que aconteceu, porque Mateus é muito grande e ia tomar muito tempo. Então, eu falei alguns tópicos, algumas coisas que aconteceram, que Jesus passou desde o nascimento até chegar na sua crucificação e depois o ato maior de todos, que foi a ressurreição dele. Nós podemos observar que no Evangelho segundo Mateus, narra-se sobre o Rei Jesus. De capítulos, entre versículos, a riqueza nas relações escritas, detalhadas, vividas por cada homem e mulher, citados no texto. Trata-se de um recomeço para a humanidade, a esperança de redenção e transformação de vida. Então, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós vemos ali a história do nosso Rei Jesus, o que aconteceu e o que ele fez por amar a mim e por amar você. Amém? Capítulo 28. E no fim do sábado, que Jesus foi crucificado na sexta, sábado, domingo. No domingo, ele ressuscitou. Mas no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, que eram discípulas de Jesus, seguidoras de Jesus, elas o amavam muito, muito. Eu imagino, irmãos, a empatia de Maria Madalena e de Maria quando Jesus estava sendo crucificado. Eu acredito que elas conseguiram ali sentir, não sentir a dor de Jesus, mas elas conseguiram sentir por ele o que ele estava passando ali. E elas estavam preocupadas, elas queriam saber o que tinha, onde tinham colocado depois da crucificação. A palavra vai dizer que José de Arimateia pediu para colocarem ele em um sepulcro que não foi utilizado por ninguém. E levaram ele e colocaram ali. E quando ele estava ali, ele tinha que ficar ali 3 dias para ressuscitar, que foi o que ele disse para os discípulos, que iria morrer e iria ressuscitar. Mas na cabeça, irmãos, pensa você aí, Jesus falando para você assim, olha, ele está aqui com você, você vê milagre acontecer, você sente a presença dele, é maravilhoso estar perto dele. Imagina ele aqui agora. E ele dizendo assim para você, eu vou morrer e vou ressuscitar. Você ia acreditar? Imagina a cabeça dos discípulos. Jesus falando que ele ia ressuscitar. Eu acredito que eles não estavam entendendo o mistério, que era um mistério de Deus. Eles não estavam entendendo. E aí, Jesus dizia isso para eles com muito amor, irmãos. Com muito amor. Ele dizia isso para eles. Então, Maria Madalena e Maria foram procurar Jesus lá no sepulcro. E quando chegou lá, no sepulcro, tinha um anjo na porta. Tinha um anjo vedando a porta. Mas o sepulcro já estava aberto. Porque ele já tinha ressuscitado. Porque ele já tinha ressurgido novamente. Porque ele já tinha, aleluia, passado aquela dor. Aquela dor, irmãos, imagina aquela dor que Jesus passou. Aquele momento de aflição. E ele não podia desistir. Por causa de mim e por causa de você. Ele não podia desistir. Eu fico imaginando se ele tivesse desistido, né, pastor? Se ele tivesse desistido, né, irmãs? Nós não estaríamos aqui. Mas ele foi até o fim. Por amor da minha alma, por amor da sua alma. Amém? Aleluia. E elas foram procurar Jesus e não estavam encontrando. E ela foi e perguntou para o anjo, porque ela pensou que era alguém que estava ali. Ela não percebeu que era o anjo que estava lá. Perguntou para ele assim, onde o puseram? Cadê o meu mestre? Onde ele está? E quando elas viram, ele estava fora do chão, irmãos. Ele não estava no chão. Ele estava
sobrevoando, né? Flutuando. Irmãos, que cena linda! Eu fico lendo e fico imaginando como é lindo isso. E ele estava ali. Ele não podia descer no chão. Ele estava sobre. E disse para elas: por que chorais? A quem procuras? O anjo disse isso. Por que chorais? A quem procuras? Procuro Jesus. Eu sei a quem procuras. Vocês procuram Jesus. Mas ele não está aqui. Porque ele já ressuscitou. Aleluia. E essa ressurreição, irmãos, foi o fim, o começo. O fim do sofrimento de Jesus e o recomeço para a humanidade. Porque ali ele estava voltando para a casa dele. Ali acabou. Ele já tinha feito o que ele tinha que fazer aqui na terra. Ele já tinha feito. O propósito já aconteceu. Ele já tinha passado. E podemos dizer, igual nós estamos dizendo hoje, ufa, passou. Agora é com a humanidade. Agora é com os discípulos. Os discípulos agora que vão dar continuidade no trabalho do Senhor. Quando ele ressuscita. Só que antes dele subir de volta para o Pai, ele pediu para os discípulos, para Maria, Madalena e Maria, avisar os discípulos que ainda ia encontrar com eles, porque ele ia fazer ainda a última ceia. E também tem a passagem dos dois homens no caminho de Emaús, que estão indo. E quando Jesus está indo lá para encontrar com os discípulos, onde ele tinha pedido, aqueles homens vão conversando e falando, né? Você viu o que aconteceu? Mataram o Filho de Deus. E eles conversando, e Jesus estava no meio deles, indo com eles. E daqui a pouco, Jesus tomou a palavra, e eles perguntaram assim para Jesus: aonde você vai? És peregrino por aqui? Porque eles nunca tinham visto, né? És peregrino por aqui? É perigoso andar por aqui sozinho, você não quer nos acompanhar? E eles, quando chegaram lá no encontro, que eles perceberam que era Jesus que estava falando com eles. Irmãos, isso também é muito lindo, né? Imagina Jesus falando com a gente e nós às vezes nem percebemos, nem damos tanta importância. E eles chegaram lá, e Jesus chegando lá, foi encontrar com os discípulos para fazer a última ceia. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Essa foi a ordem que Jesus deu para os discípulos, para dar continuidade. E hoje, depois de 2000 anos, nós estamos aqui. Aleluia. Por quê? Porque alcançou as nossas vidas. A palavra do Senhor alcançou os nossos corações. Alcançou as nossas vidas. E por isso nós estamos aqui. Porque o Senhor nos escolheu. Aleluia. Para estarmos aqui. Antes, assim, as irmãs podem subir, que eu já vou finalizar. Eu vim, irmãos, eu quero contar rapidinho. Eu vim do berço católico. E eu às vezes penso e falo: Senhor, por que eu não nasci num berço evangélico? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E mesmo vindo de um berço católico, minha mãe, ela é católica até hoje, eu falo: Senhor, mas se a minha mãe não tivesse me levado
mesmo assim eu não tinha aprendido, eu não tinha escutado sobre Jesus. Então isso foi uma ponte, né? E a minha conversão foi quando eu conheci o meu esposo. O meu esposo estava dando uma voltinha lá no mundo. E lá ele me encontrou. E nisso, Jesus me trouxe para a presença dele. Não foi fácil para ele, porque eu não queria. Mas Deus, quando ele tem uma obra na vida de alguém, ele faz. Amém? Ele faz. E hoje eu sou grata por conhecer esta palavra, por conhecer este Jesus, porque eu conhecia, mas conhecia de uma forma diferente. Eu conhecia de ouvir falar. Eu não conhecia de sentir, de entender as Escrituras do Senhor. Eu não conhecia sobre o Espírito Santo, eu não conhecia. A gente sabia que tinha a Trindade, mas era diferente. E o Senhor, assim, transformou, nos chamou e me deu a oportunidade de poder levantar minha mão um dia e aceitar Ele como meu Salvador. E depois daí, irmãos, Alcione, então a sua vida a partir daí foi só maravilha. Não, irmãos, muita luta, bastante luta, mas por quê? Porque se nós não tivermos luta, nós deixamos o Senhor. Amém? Então, eu vim de um berço católico e conheci o Senhor, mas lá eu já conhecia o Senhor. Amém? Lá eu já aprendi sobre a palavra do Senhor, mas só de ouvir falar. Amém? E hoje eu consigo sentir, hoje eu consigo ver as maravilhas do Senhor, hoje eu consigo entender essa palavra que é vida, que é força para as nossas vidas. Amém? Então Jesus não está aqui. Ele já ressuscitou. E hoje ele está aqui em espírito. Aleluia. Para atender o meu e o seu pedido. Amém? Deus abençoe. Aplauda ao Senhor Jesus.